Fala, meus irmãos, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, então, eu gostaria de falar várias coisas com vocês. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm se levantado aí para pregar o Evangelho, enfim, para se posicionar em relação a diversos assuntos. E eu fico muito feliz porque nós não estamos aqui para estarmos sozinhos, né, pregando, falando aquilo que a gente pensa. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros e para crescer juntos, né? Então eu fico muito feliz aí com o irmão Davi começando a fazer vídeo, o irmão Juan e com o irmão Luca que já vinha fazendo, né? Enfim, fora isso, tem muitas pessoas aí nos comentários, eu agradeço a todos que vêm fazendo parte dessa jornada. Então temos a Mari, que mais? A Thaís, várias pessoas. Peço perdão se eu me esquecer. Tem o Carlos, tem a Dona Neuza, muitas pessoas comentando sempre, a Fernanda. Então, muito obrigado a todos. Então, vamos ao ponto, né? Primeira coisa que eu me esqueci de falar no último vídeo. Eu organizei os vídeos em playlists, né? Os vídeos do canal, que eu já venho gravando desde março, né? Que eu comecei. Então, se vocês tiverem interesse, tem várias playlists que eu organizei esses dias. Então, tem sobre o profeta Elias, profeta Isaías, que eu vou dar continuidade hoje. Tem sobre o livro de Atos, as epístolas, os evangelhos, sobre o sistema religioso, no qual eu falo sobre o catolicismo e outros temas. Enfim. Então, assim, tem vários, né? Tem vídeos que eu faço dos Salmos e agora eu tô começando dos Provérbios. Então, já gravei um, inclusive. Então, que mais? Que mais que eu gostaria de falar? No dia que eu gravei o vídeo dos Provérbios, eu tava bem desanimado com esse mundo. Então, eu não vou publicar aquele vídeo porque eu não quero deixar vocês mais desanimados ainda, entendeu? Não quero passar essa energia para vocês. Então eu vou relembrar mais ou menos a mensagem que eu falei naquele dia, antes de ler Isaías 61 com vocês. Então, basicamente, o que eu estava falando? Sobre como que a incredulidade chegou num nível bizarro hoje em dia, né? Num nível no qual a gente sai na rua, a gente tem até vergonha às vezes de pregar o evangelho. Tem que ser muito ousado, tem que estar muito cheio do espírito, porque as pessoas zombam, né? Quando você tenta ser uma pessoa correta, seguir as leis de Deus, quando você se abstém de certas coisas, né? Então, na verdade, a incredulidade está num nível tão alto que está mais fácil para as pessoas acreditar em aliens vindo ajudar elas. E eu peço perdão, tá? Se você for uma dessas pessoas, eu não tô querendo ofender. Mas do que acreditar, tipo, na Bíblia, nas Escrituras, né? Que tem todas essas confirmações históricas, tem a confirmação lógica, né? Porque todo mundo que lê, a pessoa percebe como são perfeitas as palavras de Deus. Mas, sendo um pouco mais lógico, assim, quando você olha as profecias mesmo, a questão de Sodoma e Gomorra, a questão dos carros dos egípcios que foram encontrados na travessia do Mar Vermelho, acho que Mar Morto, e entre tantas outras coisas. Não sei se vocês viram, dei uma pesquisada no Monte Sinai, que foi encontrado na região da Arábia Saudita, e que ele tem algumas marcações em hebraico ali na região, e o monte, o topo dele inteiro tá como se fosse queimado, né? Tá preto, porque a glória de Deus, quando você lê, a glória de Deus esteve ali como fogo, né? Para Moisés. Então isso é uma coisa muito incrível. Ou seja, as pessoas preferem acreditar em qualquer outra coisa, em darwinismo, que não faz sentido nenhum. E eu entendo que, por parte, né, essa incredulidade, ela vem devido aos pecados, às iniquidades que geram essa incredulidade. Mas, ao mesmo tempo, é algo do fim dos tempos, né? É algo que faz parte. E aí, nesse vídeo também, eu estava fazendo umas reflexões sobre se nós estamos realmente
na pior época, né? Devido a tanta opressão, tanta mentira, o amor esfriando, sabe? E daí eu comentei, eu não quero falar de uma forma negativa, mas a gente sabe que os alimentos também vêm sendo modificados, eles vêm lançando metais pesados, né, na terra, através dos rastros químicos, enfim, flúor na água, essas coisas. Então eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque eu creio pela fé, e eu já vi um testemunho disso, de Jesus falando para uma pessoa, para não se preocupar com isso, que se você ora, né, não vai fazer mal, até porque já faz décadas que eles fazem essas modificações nos alimentos. Mas, voltando ao tema central, que eu até me perdi um pouco, que eu... Putz, cara, me perdi aqui, velho. Peraí. Tá, lembrei. Então, em relação aos tempos atuais, se realmente são os piores tempos, eu diria que sim, por causa da questão das dores de parto, mas ao mesmo tempo, nós sabemos que os cristãos já têm uma vida relativamente sofrida desde a igreja primitiva, são perseguidos. Só que a diferença é que naquela época, pelo menos tinha essa comunidade assim, de uma forma que eles vendiam seus bens e, sabe, ceiavam juntos. Hoje em dia eu acho que existe uma solidão maior, mas graças ao bom Pai que sempre, enfim, converge para o bem, né? Tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos nos reunindo agora, né? Então esse é o lado bom. E eu creio que todos nós passamos por desertos espirituais e somos provados. Todos nós passamos pela santificação, por períodos de solidão, né? Que na verdade são desertos nos quais Deus nos aproxima da palavra, nos molda, enfim. O que eu quero dizer é que estamos em tempos difíceis, muita opressão, muito ocultismo, muito satanismo explícito nos shows, enfim, nos videoclipes, eles não escondem mais. Muita idolatria a políticos, tem gente que idolatra seu parceiro romântico também. Existem vários tipos de idolatria, não é só a imagens de escultura. Mas, inclusive eu vou falar sobre isso, sobre os tipos de idolatria em um vídeo. Mas, finalizando então, para não ficar muito enrolado, acho que é isso. Acho que nós temos que buscar a Deus e existe o tempo de choro, existe o tempo de rir, mas eu acho que nós temos que focar em ficar com a cabeça levantada e focar na vitória sempre, né? Não sermos... evitar ao máximo da gente ficar cabisbaixo, sabe? E quando passarmos por períodos difíceis, a gente sabe como passar por eles, né? Que é através da leitura da palavra e louvando e buscando ao Senhor. Dito tudo isso, espero não ter enfatigado vocês, feito vocês aí dormirem. Vamos ler Isaías 61. Então, o favor do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Então, aqui está escrito o favor do Senhor, né, na King James, mas na minha Almeida estava escrito o título, né, que é feito por homens, estava escrito O Ministério do Messias. Então, este capítulo fala sobre o Messias, né, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Então, eu não estou nem acreditando aqui, glória a Deus, é exatamente o que eu estava sentindo ontem, esse espírito de opressão, tristeza, e olha isso, perfeito, meus irmãos, ele sempre dá a palavra certa, mano. É incrível isso, é incrível isso. Outro dia eu vou contar sobre quando Deus me acordou de madrugada, me mostrou o julgamento da Babilônia em Jeremias,
ou em Ezequiel, não, Jeremias. E no dia seguinte eu descobri que o Papa tinha morrido no mesmo horário que Deus me acordou. E nós sabemos que a mãe das meretrizes é a Igreja Romana, né? Enfim, não quero enrolar aqui, mas uma coisa importante, né? Então, ele proclama, Jesus é o quê? Liberdade. O Messias veio trazer liberdade aos cativos, a abertura de prisão. Então, ele tira as prisões, ele rompe todas as correntes, as cadeias, e ele vem nos trazer liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Não é a liberdade, a falsa liberdade do mundo que te prende ao pecado. Essa é a liberdade de Deus. Então, vamos prosseguir. E eles edificarão as ruínas antigas. Eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. E estrangeiros levantar-se-ão e alimentarão vossos rebanhos. E os filhos do estrangeiro serão os vossos fazendeiros e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis denominados os sacerdotes do Senhor, ou de Yahweh. Homens vos chamarão os ministros de nosso Deus. Vós comereis as riquezas dos gentios, e na glória deles vos vangloriareis. No lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra, e no lugar de humilhação, eles regozijarão na sua herança. Portanto, na terra deles, eles possuirão dupla honra, alegria eterna estará sobre eles. Porque eu, o Criador, amo a justiça, eu odeio o roubo, como oferta queimada. E eu dar-lhes-ei seu salário fielmente, e farei um pacto eterno com eles. Ou aliança, na versão Almeida, uma aliança eterna, que é o sangue da nova aliança que foi derramado na cruz por nós, para a nossa salvação, que nós não conseguimos através das nossas obras, mas é só através do sacrifício que Jesus fez que nós recebemos a vida eterna. Glória a Deus. Então, porque eu, Senhor, amo a justiça. Ah, não, já falei. E a posteridade deles será conhecida entre os gentios, e a descendência deles entre os povos. Todos que os veem irão admitir que eles são a semente do Senhor, e os tem abençoado. Eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma estará exultante no meu Deus, porque Ele me tem vestido com as vestes de salvação. Isso é importante, isso é algo que existe no mundo espiritual, essas vestes de justiça, vestes de salvação. Nós temos profetas que falam sobre isso, né, que viram essas vestes. Assim como eu acho que no livro de Zacarias é falado, né? Desculpa, a gente pode colocar nos comentários aí, quem lembrar, mas tem um profeta que ele foi levado ao céu e ele não era digno de estar na presença de Deus. E acho que foi no caso de Isaías que os anjos deram um negócio lá para limpar a boca dele, para limpar as iniquidades, as palavras impuras, mas também teve um profeta que trocaram as vestes espirituais deles. E agora, falando em termos atuais, o Robson Martins, que é um pregador, ele já viu essas vestes no mundo espiritual também. Então é muito interessante. Então, ele tem me coberto com o manto de justiça, como um noivo no dia do casamento adorna a si mesmo com ornamentos, e como uma noiva no dia do casamento adorna a si mesma com as suas joias. Ou seja, as joias da noiva são as justiças dos santos, né? É a santificação e as boas obras. Porque, como a terra produz seu renovo, e como o jardim faz brotar suas sementes, assim o Senhor Deus fará surgir justiça e louvor perante todas as nações. Então, este foi o vídeo, meus irmãos. Ficou um pouquinho mais longo do que o usual, mas tudo bem. Eu vou tentar alternar em relação a provérbios, em relação a outros temas para não enfatigar vocês, mas ao longo das semanas, nas próximas 2 semanas, eu quero finalizar Isaías com vocês. Então, este foi o vídeo. Que o Pai vos abençoe grandemente. Eu oro
pela saúde de todos que estão assistindo, em nome de Jesus, que seja restaurada a saúde de todo mundo, que aquilo que impede as pessoas de lerem a Bíblia, de buscar a Deus, de se santificar, que elas consigam desapegar e vencer os seus pecados mais difíceis. E é isso, que possamos todos estar nas bodas do Cordeiro e exultar eternamente na nossa salvação e na presença do Criador, nos frutos da árvore da vida, no rio da água da vida que sai de Deus e em tantas e tantas outras coisas maravilhosas que nós vamos ter na eternidade. Então é isso, meus irmãos. Até a próxima. Valeu, falou!